Oi pessoal, dando continuidade à série Quem pode aplicar passe? Série básica de magnetismo. Quem carrega em si o desejo firme e sincero de fazer o bem a outras pessoas, ajudar pessoas e está em condições morais, físicas e espirituais para aplicar passe. Uma variante do magnetismo. Deve fazer essas duas perguntas e responder de uma forma sincera. Por que quero ser passista? Para que sou ou quero ser passista? Dependendo da resposta, da profundidade de uma das respostas sim, vamos vendo do teu desejo, a tua vontade e os teus atos nesta causa humanitária que é o magnetismo. Porém, se for para ficar sem fazer nada, termina a palestra, o dirigente chama: ei Luciano, vem cá, você olha para um lado, olha para o outro e faz: eu? Na esperança que não seja você, né? Então ele olha para você e diz: é você mesmo. Então, ele pergunta: você é uma pessoa que ama? Sim, sou uma pessoa que ama. Então você pode ser um passista. Vem pra cá e bota você na cabine de passe. Você vai, não sabe o que está fazendo, mas dá uma olhadinha do lado, aquele faz daquele jeito, aquele outro faz daquele jeito. Sendo que você não sabe a técnica bem. O outro diz: é só impor as mãos e orar, e assim vai. Convém lembrar, porém, que a transmissão de um passe para cumprir seu papel sublime, além de solicitar uma emissão de amor comumente, precisa de um fluido magnético mais específico, o qual não é usinado em potenciais de exteriorização suficiente por todas as criaturas. Assim, nem todos que dizem amar são necessariamente passistas. Pode ser que uma pessoa ame muito, mas não consiga exteriorizar aquilo em forma de fluidos. Usinar fluidos é o ato de elaborar fluidos objetivamente, através de centros vitais ou mecanismo de transformar elementos orgânicos em elementos fluídicos para exteriorização. Com a prática, esse potencial de usinagem vai aumentando. Para que ser passista? Para ganhar bônus horas, para atender amigos e familiares. Muitas pessoas iniciam como passistas, mas poucas continuam como passistas. Ou continuam como deveriam continuar, com dedicação e estudos constantes, nesse desenvolvimento como magnetizador. Devemos ser magnetizadores para tornar o mundo um lugar melhor, mais feliz e saudável, não para querer ganhar o céu. E de repente você faz um curso de passe para tratar de um ente querido, mas está iniciando com o seu processo de usinagem, também o resultado pode não ser o esperado, ou que seja o esperado. E depois de seu objetivo atingido ou não atingido, o que você faz? Se você só fez aquele curso ou só fez aquele estudo prévio para aquilo. Só o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Livro dos Médios, capítulo 2 do Maravilhoso e Sobrenatural, Allan Kardec. Segundo a orientação didática proposta por Allan Kardec, podemos dizer que o passe divide-se em 3 modalidades: espiritual, magnético, humano e misto. Temos um vídeo que fala a respeito, gente. Vai lá, clica, passe. É tudo espiritual? Será? Assistam, deixem seu joinha, deixem seu comentário lá. O espiritual é aquele em que os fluidos provêm basicamente do mundo espiritual. Gênese, pelos fluidos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, Curas, item 33. O magnético é o que conta com maior profusão fluídica do passista, fluido vital, anímico, magnético. E o misto é a conjugação fluídica proporcional dos outros meios, dos dois, o espiritual e o magnético, ou o humano. Espiritual, a gente depende de estar numa condição de oração, bom comportamento moral e psicológico, uma postura de vibração amorosa para dar condições aos espíritos de atuarem, de trabalharem.
Já o misto ou magnético, outros fatores entram em consideração. Além de toda uma postura ética moral, os que doam magnetismo, ou seja, os que usinam fluidos vitais e exteriorizam, magneticamente falando, precisam ter conhecimento de si mesmo e de seus limites, de técnicas de magnetismo aplicadas ao passe de uma boa dosagem de exercícios e experiências na área. Para ser passista, magnético ou misto, alguns grupos de pessoas ainda padecem de certas restrições. Crianças e adolescentes devem ser resguardadas das tarefas do passe magnético por se encontrarem em fase de desenvolvimento orgânico. O ser se nutre dos próprios fluidos vitais, o que provavelmente lhe fariam falta. Pessoas na terceira idade que não tenham participado demorada e consistentemente dessas atividades num passado recente devem se resguardar de tal prática. Pessoas idosas consomem de forma natural mais fluidos do que os jovens. Pessoas com deficiências mentais, sob influências obsessivas, em tratamento com medicações controladas, tendo o organismo debilitado em decorrência de problemas pulmonares, cardíacos ou portadores de moléstias infecto-contagiosas, bem como desequilibradas, psíquicas e ou moralmente. Também não deve aplicar passes e, por fim, os usuários de elementos ou atitudes viciosas em fumo, álcool, tóxicos, sexo desregrado e excesso de várias ordens. Deverão ser convidados a se tratarem e vencerem esses fatores de desarmonia antes de se iniciarem nesse campo de auxílio. Apesar disso tudo, quem por algum motivo se descubra sem condições de aplicar passes, outros motivos, não desanime. Procure vencer ou superar os impedimentos, vencendo-os ou não, devote seus melhores esforços, vibrando favoravelmente às criaturas necessitadas. Eleve regularmente a mente a Deus em orações sinceras e harmônicas, buscando, no mundo maior, auferir e transmitir as melhores vibrações. Temos na nossa casa, no Joana de Ângeles, pessoas que começaram o estudo e tudo, mas depois viram que não dava por conta da condição física e passaram a estudar, ajudar o magnetismo de outra forma, como entrevistadoras, em palestras, divulgando o magnetismo, coordenando ali a entrada e saída de pessoas. Então, não falta o que fazer. E em muitos casos, gente, o melhor é não atrapalhar, que já ajuda muito. Temos aqui em Garanhuns um grupo de WhatsApp, então ali no dia de trabalho, aquelas pessoas que estão sem condições de aplicar passe já avisa, porque a gente que vai para o trabalho, que inicia para os magnetizadores às 6 horas, muitas vezes a gente sai 10, meia, 11 horas, então ele já avisa que não vai poder, já se prepara de alguma forma, se possível até mais cedo, tenta levar mais magnetizadores mais cedo, então avisa. E se ele não está em condições, a gente, como coordenador, não pergunta o motivo, porque a gente pergunta, já entende que ele é um conhecedor do magnetismo, então a gente pergunta se ele pode, se ele quer ir tomar passe, ser ajudado de alguma forma. E às vezes eles contam o problema e vão tomar passe, estão com alguma coisa física que não pode, acontecer alguma coisa, e vão aplicar passe, outras vezes, vão tomar passe, outras vezes vão ajudar em outros trabalhos, às vezes não querem nem tomar passe para não sobrecarregar mais os magnetizadores, e assim dá para ir trabalhando, dá para ir administrando. Então cada um vai se conhecendo a si mesmo, e nesse processo vai desenvolvendo o magnetismo e seu processo de usinagem de ajuda aos outros, né? Lembrando, gente, que é muito comum a gente escutar que para aplicar passe basta boa vontade. E a gente às vezes esquece até de Kardec, né? Eis o primeiro ensinamento. Amai-vos
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E às vezes a gente diz que é preciso estudar, é preciso conhecimento, a teoria prévia de toda ciência necessária, seguindo o que Kardec diz. E a gente sabe de tudo isso e às vezes passa por cima e fala, não, só precisa de boa vontade, e a gente esquece o que a gente próprio disse, né? Então a gente tem que observar algumas coisas, né, gente? Kardec foi estudando o magnetizador por 35 anos. E deixa claro que o magnetismo pode ser desenvolvido em cada um, né? A nossa potencialidade pode ser aumentada e melhorada. E lembrando também que você vai ao médico, então você vai ao médico e de repente o médico vê que naquela especialidade não é a dele. Você quer ser tratado por ele sem saber, ou você prefere que ele lhe indique outro médico da especialidade da sua doença, do seu problema para lhe tratar? Claro que a gente quer quem estudou especificamente aquela doença, aquela especialidade, você é encaminhado de um médico para outro médico. Que problema há em estudar isso, em se ver isso? Então, por que com o magnetismo seria diferente? Não pode ser diferente. Ah, só basta impor as mãos, que é muito escutado isso, mas até para impor as mãos você tem que ter conhecimento. Porque de repente você vai impor ativante ou calmante, ou no nível médio. Você é palmar ou você é digital, ou você é os dois. Então, digito palmar, então você tem que saber, tudo você tem que saber, gente. E o resultado disso, como é? Você teve feedback, você acompanhou as pessoas que você aplicou passe, estavam se sentindo bem, se não estava? Quais são os problemas que estão acontecendo e os que não acontecendo? Está tendo resultados positivos? Os resultados estão vindo? Então tem que se fazer essa pergunta. Porque os milagres, de uma forma filosófica falando, né, eles acontecem quando a gente está trabalhando para que aconteça, quando a gente está ajudando a espiritualidade para que isso aconteça. Então é muito importante que a gente tenha aí determinadas questões para ver os resultados. A gente colocou no 5º Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida um instante sobre magnetismo, né? Divulgando muito o tratamento da depressão pelo magnetismo, e apareceu muita gente, muito curioso, e não eram espíritas, e foi muito bom. A gente trocou ideias. Tem um jovem que eu me lembro que ele era acupunturista, tinha reiki, e não estava conseguindo tratar o irmão com depressão, e pegou lá a técnica de Jacó, comprou todos os livros que a gente tinha lá no stand para vender, né, inclusive a cura da depressão pelo magnetismo, e foi determinado para aquilo, sendo que tem uma coisa que é importante a gente saber. Tem a teoria em magnetismo, tem a prática, e a gente precisa estar em fraternidade com outras pessoas, trocando ideias, pegando dicas com aqueles que sabem mais. Esse canal tem esse intuito, escreve aí. Inclusive gostaria de agradecer aqui e deixar claro que a biografia aqui desse foi do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, a Gênesis, capítulo dos Fluidos, capítulo 14, Manual do Passista, de Jacó Melo, esses outros três são de Allan Kardec, e Cure-se, Cure pelos Passes, de Jacó Melo também. Então, está iniciando, sugiro esse livro aí, Cure-se, Cure pelos Passes, de pergunta e resposta, gostoso de ler, além das obras de Allan Kardec, que são muito necessárias, e outras obras também, para a gente ir conhecendo perispírito, magnetismo, uma série de coisas aí que é necessária para o nosso desenvolvimento aí como magnetizador. Deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos.